Você já parou para pensar no que realmente acontece nos bastidores daquela cozinha fina que você tanto admira? Aqueles aromas sedutores, os pratos impecáveis, o chefe celebrado como um gênio. Mas e se eu te disser que às vezes o preço da excelência culinária é pago com algo mais sombrio do que simples ingredientes? Esta é a história do chefe Antônio Moretti, um homem cujo talento era igualado apenas por seu segredo grotesco. E tudo começou com um simples estágio, na mente inocente de um jovem cozinheiro chamado Luca, que mal podia imaginar o pesadelo que o aguardava atrás das portas de aço do restaurante Sabor Supremo. Luca era um rapaz de 22 anos, com olhos cheios de sonhos e mãos ansiosas para aprender. Cresceu em uma pequena cidade do interior, onde a comida era simples, mas feita com amor. Sua avó lhe ensinou que cozinhar era um ato de carinho, uma maneira de nutrir não apenas o corpo, mas também a alma. Quando conseguiu a vaga de estagiário no restaurante mais badalado da capital, ele se viu diante de um mundo de glamour e pressão. Chefe Antônio Moretti era uma lenda viva, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos sempre impecáveis e um avental que parecia ter testemunhado décadas de sucesso. Seus pratos eram obras de arte, cada um com uma história, cada sabor uma experiência única. Os clientes saíam em êxtase e a imprensa o chamava de o mago dos sabores. Lucas se sentia honrado por estar ali, mas logo percebeu que por trás da fachada de perfeição havia algo estranhamente opressivo na atmosfera da cozinha. Os outros funcionários eram silenciosos, quase robotizados, e o chefe tinha um jeito autoritário que beirava a crueldade. Nas primeiras semanas, Lucas se dedicou a tarefas simples: lavar legumes, preparar molhos básicos, observar. Mas foi durante um turno noturno, quando o restaurante já estava fechado, que ele testemunhou algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto arrumava os utensílios, ouviu um ruído vindo da câmara frigorífica principal, um lugar que sempre estava trancado e era acessado apenas pelo chefe. Curioso, ele se aproximou e, por uma fresta na porta, viu Antônio manuseando algo grande e pesado envolto em um lençol plástico. O cheiro era doce e metálico, um aroma que Luca não conseguiu identificar na hora, mas que lhe causou náuseas instantâneas. Naquele momento, uma voz interior sussurrou que algo estava terrivelmente errado, mas o medo de perder a oportunidade de sua vida o fez ignorar o alerta. Ele se convenceu de que era apenas sua imaginação. Afinal, como poderia um chefe tão respeitado esconder algo monstruoso? O incidente incitante ocorreu numa noite chuvosa, quando o restaurante estava cheio de convidados importantes. Luca foi encarregado de ajudar a preparar o prato principal, um medalhão de vitela com redução de vinho tinto. Enquanto buscava ingredientes no freezer, ele tropeçou em uma caixa mal escondida atrás de algumas prateleiras. Ao abri-la, deparou-se com algo que gelou seu sangue, um pedaço de osso que claramente não era de animal. Era fino e longo, com uma forma que lembrava um húmero humano. Seu coração acelerou e as memórias daquela cena na câmara frigorífica voltaram à tona com força total. Ele ouviu passos se aproximando e rapidamente escondeu a caixa, mas não conseguiu tirar a imagem de sua mente. A partir daí, Luca começou a notar padrões estranhos. Sumiços de pessoas na região eram frequentemente noticiados, e o restaurante sempre fechava às segundas-feiras, dia em que Antônio trabalhava sozinho. Lucas se viu dividido entre a admiração pelo talento do chefe e o terror crescente de que ele fosse um assassino. Sua mente se encheu de perguntas. Será que os elogios aos pratos eram baseados em um segredo horrível? Ele mesmo havia servido aquela comida? A cada dia, a cozinha que antes era seu sonho se transformava em um labirinto de suspeitas e medo. A ascensão do drama foi gradual e aterrorizante.
Luca decidiu investigar por conta própria, arriscando-se a fuçar nos arquivos do escritório do chefe durante a madrugada. Lá encontrou recortes de jornal sobre desaparecimentos, todos datados de períodos em que o restaurante tinha eventos especiais. Havia também um diário onde Antônio anotava reflexões perturbadoras sobre o sabor da pureza e a arte de transformar a vida em morte. Luca percebeu que o chefe não era apenas um assassino, mas um canibal que acreditava estar elevando a culinária a um novo patamar através de seus crimes. Cada obstáculo que Luca enfrentava, como quase ser pego pelo chefe de cozinha ou encontrar portas trancadas, aumentava a paranoia. Ele tentou conversar com outros funcionários, mas eles pareciam amedrontados ou cúmplices. Uma vez, ele ouviu 2 cozinheiros sussurrando sobre entregas especiais e o preço do silêncio. Luca se sentia isolado, com medo de denunciar e ser desacreditado, ou pior, se tornar a próxima vítima. Suas noites eram agitadas por pesadelos onde ele era perseguido por facas ensanguentadas em uma cozinha infinita. A tensão chegou ao auge quando Antônio começou a dar mais atenção a Luca, elogiando seu potencial de uma maneira que soava ameaçadora. Era como se o chefe estivesse testando sua lealdade ou preparando-o para um destino sombrio. No momento de clareira, Luca precisou parar e respirar. Ele se lembrava dos ensinamentos de sua avó, que a verdade sempre vem à tona, não importa o quão bem escondida esteja. Sentado em seu pequeno apartamento, ele se perguntou: o que é mais importante, a carreira ou a consciência? Se você estivesse no lugar dele, o que faria? Arriscaria tudo para expor a verdade ou fugiria para salvar sua própria vida? É nessas horas que percebemos o valor da integridade. Luca decidiu que não podia calar, ele tinha que agir, mas precisava de provas concretas. Sua determinação foi fortalecida pela lembrança das famílias das vítimas, que mereciam justiça. O clímax da história ocorreu durante um jantar de gala, quando o restaurante estava lotado de celebridades e críticos influentes. Antônio planejava unveilar seu novo prato signature, um soufflé de essência suprema, que, Luca suspeitava, era feito com restos humanos. Com coragem tremenda, Luca invadiu a câmara frigorífica secreta e encontrou provas incontestáveis: fotografias de vítimas, amostras de DNA e um freezer cheio de partes humanas. No momento em que ele pegava seu celular para chamar a polícia, Antônio apareceu por trás com uma faca de chefe na mão e um sorriso sinistro. "Você finalmente entendeu, não é, Luca?", disse o chefe enquanto avançava. "A verdadeira arte requer sacrifício." Uma luta corporal se seguiu, com Luca conseguindo desarmar Antônio graças a seus reflexos rápidos. A polícia, alertada por uma mensagem que Luca enviou mais cedo, chegou a tempo de prender o chefe. O restaurante foi fechado e a notícia chocou a cidade. O desfecho e as consequências foram profundas. Antônio foi condenado à prisão perpétua e Luca foi aclamado como herói, mas as cicatrizes psicológicas permaneceram. Ele nunca mais conseguiu entrar em uma cozinha profissional sem sentir enjoo. As vítimas foram identificadas e suas famílias tiveram um fechamento, mas a sociedade foi forçada a encarar uma realidade perturbadora. O mal pode se esconder atrás do talento e do sucesso. Luca decidiu usar sua experiência para alertar outros sobre os perigos da obsessão e a importância da ética. Ele abriu um pequeno café onde só servia comida vegetariana, focada em sustentabilidade e transparência. Apesar do trauma, ele encontrou paz ao retornar às raízes simples que sua avó lhe ensinara. Na reflexão final, esta história nos lembra que a aparência nem sempre reflete a essência. Quantas vezes nós, em nossas vidas, nos deixamos cegar pela fama ou pelo brilho exterior, ignorando os sinais de que algo está podre?
Seja em relações pessoais, no trabalho ou na sociedade, é crucial questionar e buscar a verdade, mesmo quando é assustador. A lição aqui é que a ganância e a ambição desmedidas podem levar à perda da humanidade e que a redenção começa com a coragem de enfrentar o monstro, seja ele externo ou dentro de nós. Para encerrar, se esta história tocou você de alguma forma, comente abaixo com a palavra que define o que sentiu: alívio, choque ou reflexão. Sua voz importa. Inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que exploram os limites da condição humana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a luz sempre vence a escuridão, não importa o quão densa ela seja. Na próxima semana, contarei a história de uma bibliotecária que descobriu um livro antigo com poderes sobrenaturais. Uma jornada sobre o peso do conhecimento. Até lá, cuide-se e questione sempre o que está por trás das portas fechadas.